A gente vai agora com outro assunto importante. Fala do presidente Rodrigo Pacheco. Pacheco está saindo agora, então, de uma reunião com Luiz Fux. Falamos disso ontem. Vamos ver. É importante que haja a manutenção contínua e essa rotina desse diálogo fundamental entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Aliás, a Casa Alta, a Corte Suprema, que representa o Poder Judiciário e que tem o respeito do Congresso Nacional. E esse respeito não pode faltar nas relações institucionais. E que tomada de decisão o senhor se refere? A que tomada de decisão o senhor se refere? Em relação à graça concedida, existe algum posicionamento do Legislativo ou não tem nada a ser feito? Olha, há divergências de entendimentos em relação a esse tema, especificamente da graça no âmbito do Poder Legislativo. Eu, como presidente do Senado, externei desde o primeiro instante em que foi decretada a graça, nesse caso específico do deputado federal Daniel Silveira, o meu posicionamento. Há uma prerrogativa constitucional do Poder Judiciário de julgar, de processar e julgar. Houve um entendimento do Supremo Tribunal Federal por ampla maioria pela condenação do parlamentar. E, por outro lado, no âmbito da Constituição também há a previsão da anistia, da graça e do indulto. E o presidente operou, o presidente da República operou o decreto nesse caso concreto. Evidentemente, sem um juízo sobre a conveniência ou não disso, o fato é que o parlamento, e eu também me manifestei desde o primeiro momento em relação a isso, pode não sustar o decreto presidencial, porque não cabe o projeto de decreto legislativo para esses casos específicos. Mas pode o Congresso Nacional refletir e aprimorar a legislação para que graça, indulto e anistia possam ter critérios para a sua outorga. Obviamente que isso não alcança fatos pretéritos, mas pode ser uma disciplina útil para o futuro, para se evitar que no seio da sociedade se gere um sentimento de impunidade, de que, por exemplo, o Poder Judiciário não tem a palavra final em matéria de justiça penal. Então, conter esse sentimento de impunidade e estabelecer justiça e critérios para esses benefícios são importantes que existam no ordenamento jurídico, mas cujo emprego precisa de fato desses critérios. Então, o que o Congresso Nacional pode fazer nesse momento não é sustar o decreto nesse caso concreto, porque, repito, constitucionalmente não cabe o projeto de decreto legislativo nesse sentido, mas pode aprimorar a legislação para evitar que acontecimentos dessa natureza e atentados à democracia, às instituições e aos poderes possam ter fomentado um sentimento de impunidade no Brasil. Seria uma PEC, um projeto de lei, de que forma seria estabelecido o critério? Já há propostas legislativas nesse sentido, há uma proposta de emenda à Constituição e parece que há projetos de lei também já apresentados nesse sentido. Essa é uma avaliação que vai precisar ser feita, qual o instrumento legislativo próprio para se estabelecerem esses critérios em relação a indulto, graça e anistia. Portanto, essa é uma reflexão que o Congresso certamente fará, porque essas iniciativas, inclusive, já foram apresentadas. Agora, quais regras devem ser, presidente? Muito rapidamente, né? Não foi o tema da conversa, não foi especificamente esse problema do deputado federal. É uma questão muito mais ampla. No momento em que nós temos esse ambiente um tanto conturbado, nós precisamos manter esse diálogo, sobretudo com o objetivo de preservação da democracia, de preservação das instituições, do estabelecimento da cultura do respeito entre os poderes e da busca desse respeito da sociedade para com as instituições. O que nós não podemos permitir é que a disputa eleitoral, o acirramento eleitoral se reflita na boa relação que obrigatoriamente tem que ter o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e também o Poder Executivo. Agora, o senhor falou em aprimorar, presidente. O diálogo que o senhor está citando agora, quando o senhor e o presidente Lira criticaram a decisão do Supremo de cassar o mandato do deputado Daniel Silveira, o senhor conversou com o presidente sobre isso? Não, absolutamente de minha parte, eu falo por mim e pelo Senado, não houve crítica em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à cassação. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar um processo de competência originária em matéria penal, decide pela condenação, pela absolução, pela aplicação da pena privativa de liberdade ou não, pela pena de multa, pela perda de direitos políticos, pela inelegibilidade e pela cassação. O que eu me referi é que a cassação de um mandato outorgado pelo povo através das urnas deve se dar no âmbito da Casa Legislativa pela votação dos pares no processo de cassação na Casa Legislativa. É apenas uma pontuação jurídica
técnica, constitucional, que está longe de ser uma afronta, uma crítica à decisão judicial. Até porque acredito que o Supremo Tribunal Federal também possa ter essa compreensão de que cassação de mandato parlamentar cabe à Casa Legislativa. Presidente, agora o senhor está... sobre a relação conflituosa do Supremo com as Forças Armadas e como o Congresso poderia ajudar a dissipar essa tensão que tem no quartel, no judiciário? Bom, primeiro que eu não identifico algum problema havido institucional entre Forças Armadas e Supremo Tribunal Federal. Pode haver acontecimentos pontuais, mas que não se refletem numa crise que seja uma crise entre Forças Armadas e Poder Judiciário. Evidentemente que o Congresso Nacional tem o seu papel, em especial o Senado, de moderação, de busca de consenso. Eu vou, quanto mais possível, sempre que puder, buscar cumprir esse papel. Então, eu não considero que há uma crise instalada nesse sentido. E me reportou, inclusive, o presidente Luiz Fux, do encontro que terá com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, e é fundamental que haja esse diálogo entre instituições que são igualmente importantes para o Brasil. Não há nenhuma mais importante do que a outra, né? Forças Armadas são importantes, os Ministérios de Estado são importantes, o Supremo também o é, o Congresso Nacional tem a sua participação. O que nós não podemos é permitir que o acirramento eleitoral, que é natural do processo eleitoral e das eleições, possa descambar para aquilo que eu reputei anomalias graves de se permitir falar sobre intervenção militar, sobre atos institucionais, sobre frustração de eleições, sobre fechamento do Supremo Tribunal Federal. Essas, repito, são anomalias graves que precisam ser contidas, rebatidas com a mesma proporção a cada instante, porque todos nós, todas as instituições às quais você se refere, inclusive, têm obrigação com a democracia, com o Estado de Direito e com o cumprimento da Constituição. E esse alinhamento se faz através de diálogo, e é nisso que eu acredito. Agora, o que sai desse encontro além do diálogo, presidente? Esse apoio do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal, inclusive essa visita do senhor depois dos ataques aí no dia 1º de maio? Eu considero importante um alinhamento, uma busca de consensos, a privilegiar o diálogo em detrimento de intrigas que possam ser estabelecidas. Eu considero que os chefes de poder têm a obrigação de conversarem entre si para poder, de fato, conter a evolução ou a escalada de uma crise. Ninguém quer isso, nós temos problemas reais para enfrentar no Brasil, que são problemas que exigem soluções inteligentes, a união, o diálogo, o trabalho do Congresso Nacional, e nós estamos dispostos a manter essa boa relação com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, dentro desse propósito. Então, é para evitar que haja uma escalada de crise por falta de diálogo. Então, eu considero muito importante esse encontro, não considero hora alguma que haja isolamento do Supremo Tribunal Federal, até porque eu quero aqui manifestar que o Senado da República tem absoluta compreensão da importância do Supremo Tribunal Federal como um pilar importante da democracia, do Estado de Direito, e o aviltamento ou a diminuição ou a redução de prerrogativas de ministros do Supremo Tribunal Federal, da própria Corte Suprema, é algo muito ruim para a democracia, e é importante que a sociedade compreenda isso. Evidentemente que todas as instituições têm os seus problemas, têm os seus defeitos, têm até os seus erros, e o Congresso Nacional também os tem, e é importante que a gente faça essa autorreflexão, essa autocrítica e busque corrigir. Então, é através desse diálogo em que haja apontamento de dificuldades e de erros que a gente encontra essas soluções. O que, repito, não pode faltar é a falta da conversa, né? É não ter conversa, não ter o diálogo na busca desse alinhamento. E é isso que foi feito aqui hoje entre mim e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Presidente, o senhor falou que ele comentou com o senhor sobre esse encontro que vai ter com o ministro da Defesa. O que ele falou que deve ser tratado nesse encontro? Ele não antecipou, ele apenas compreende que é uma agenda importante de ser feita, porque há, por parte do Supremo Tribunal Federal, certamente, como há em relação ao Congresso Nacional, absoluto respeito às Forças Armadas, reconhecendo a sua legitimidade, seu papel constitucional e sua responsabilidade com a democracia. Então, é um encontro absolutamente necessário entre o presidente Fux e o ministro da Defesa, algo que eu também pretendo fazer pelo Congresso Nacional, não só com o ministro da Defesa, mas também com os comandantes das Forças Armadas. É muito importante que todos nós estejamos imbuídos dentro de um propósito,
de fortalecimento maior da democracia, de preservação do Estado de Direito, de cumprimento da Constituição Federal e, fundamentalmente, algo que nós não podemos esquecer, de garantir a lisura e o bom andamento do processo eleitoral. Ou seja, a garantia que a sociedade pode ter a partir de todas essas instituições, que nós temos um mecanismo eficiente de coleta de votos, né, do processo eleitoral através das urnas eletrônicas, que eu insisto em dizer que são confiáveis, e o Tribunal Superior Eleitoral tem trabalhado muito para conferir essa transparência, inclusive com sujeitos da sociedade civil e dos próprios poderes, o Congresso Nacional, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, com representantes, inclusive, nesse fórum que garante essa transparência no processo eleitoral. Então, é garantir também que haja um processo eleitoral que possa culminar na escolha de quem quer que seja, mas na escolha legítima por parte da população dos seus representantes agora no próximo mês de outubro. Antes do senhor vir para cá, o senhor teve uma reunião com os líderes. Foi uma prévia do que o senhor traria aqui, compartilhou com os líderes sobre o que seria a conversa? Na verdade, eu não tive... O que disse o ministro Luiz Fux para o senhor a respeito desses ataques? Não tive uma reunião de líderes propriamente, né? Foram alguns senadores, líderes partidários, que provocaram a necessidade de nós conversarmos, e foi uma coincidência, na verdade, os horários. Então, de fato, eu marquei um encontro hoje de almoço com alguns líderes que haviam me provocado para poder haver esse encontro, essa conversa sobre temas gerais do Senado, não só esse problema que nós estamos convivendo hoje, dessas notícias em relação a dificuldades entre os poderes, mas outros temas também do Senado, inclusive de pauta que nós temos essa semana e na próxima semana, quando teremos inclusive um esforço concentrado para a votação de autoridades indicadas pelo Poder Executivo. Então foi de fato uma coincidência, e é muito importante, obviamente, eu como senador, ouvir os líderes partidários para a tomada de decisões, sejam decisões importantes na condução. Mas conversaram também sobre isso, né? Ficaram de... Sim, claro, é uma conversa geral, eu reportei a eles nessa nossa reunião, nesse nosso encontro, que me encontraria com o presidente Fux às 15 horas, todos gostaram muito da ideia, todos manifestaram o respeito que tem a Corte Suprema e todos reforçando a necessidade da manutenção e da permanência desse diálogo, que é fundamental. E sobre a proposta do indulto, de alteração das regras, o senhor disse que comentou aqui com o Fux e também provavelmente comentou com os senadores. Quais são os pontos que precisam ser aprimorados na sua avaliação e que a gente deve ver nessa proposta? Não há nada definido em relação a isso. Há propostas de emenda à Constituição, há uma proposta de emenda à Constituição do senador Alessandro Vieira, há projetos, salvo engano, que já foram apresentados. O fato é que o Congresso Nacional, diante de uma situação inusitada, que foi a decretação da graça, do indulto individual num caso concreto, se viu diante de uma situação em que não se pode deixar de validar o decreto de graça, porque é uma prerrogativa do presidente da República, isso é um comando constitucional, um comando normativo que precisa ser evidentemente observado, mas por outro lado também a preocupação em conter um sentimento de impunidade. Imagine alguém processado hoje que venha a ser condenado por qualquer crime que seja, ter a perspectiva sempre do presidente poder ter a clemência ou perdão. Então, esse sentimento de impunidade é que não pode reinar na sociedade. Não é em relação ao caso concreto, até porque o caso concreto não pode ser atingido por nenhuma providência legislativa mais. Ele, não há retroatividade para poder prejudicar quando se fala de lei penal. Agora, para o futuro, nós temos que pensar de um aprimoramento em que possa estabelecer limites para a outorga de graça, de indulto, de anistia, fundamentalmente para evitar um sentimento de impunidade que possa estimular condutas que sejam delituosas. Então é esse o objetivo do Congresso Nacional, é uma reflexão que não será feita exclusivamente pelo presidente do Senado, é uma reflexão que deve ser feita pelo colegiado do Senado Federal. E o que disse o ministro Luiz Fux sobre isso? Eu não falei expressamente isso que eu estou dizendo para vocês para o ministro Fux, eu disse, apenas reiterei a posição que tive desde o primeiro momento, que é do conhecimento dele, em relação à prerrogativa do Supremo Tribunal Federal de julgar e de condenar e de aplicar penas, a prerrogativa do presidente, pelo comando constitucional, de outorgar a graça, a prerrogativa da Justiça Eleitoral de avaliar a inelegibilidade de quem tenha sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal e a prerrogativa do Parlamento de cassar ou não o mandato parlamentar. Então, são prerrogativos, no final das contas, a Constituição dá o caminho para todas as soluções de todos os dilemas que se apresentam, mas não houve de minha parte nenhuma reflexão pormenorizada
em relação às providências legislativas que possam ser tomadas para o futuro. Mas é uma avaliação que eu vou respeitar o momento do Congresso Nacional e as prerrogativas dos senadores de poder decidir. Tem chance de vingar? Que a ala governista tem pressionado. Desculpa, como é? Os pedidos de impeachment de ministros do STF tem chance de vingar em algum sentido, porque a ala governista tem pedido que seja levado ao plenário. Olha, em relação a impeachment, eu inclusive tomei o cuidado de instalar uma comissão de juristas no Senado Federal para poder reavaliar a lei do impeachment, que é a lei de 1950, então, portanto, muito anacrônica, com tipos de crimes de responsabilidade também muito ultrapassados. É preciso haver uma modernização da lei do impeachment. Houve diversos dilemas nos processos de impeachment que aconteceram no Brasil em relação a lacunas legislativas. Então, o impeachment está disciplinado por uma lei e precisa ser revisado. Mas há uma lei que prevê impeachment, evidentemente. Eu sempre tomei muito cuidado também de não banalizar o instituto de impeachment. Isso se aplica a impeachments pedidos em relação ao presidente da República e impeachments pedidos em relação a ministro do Supremo Tribunal Federal. No que toca ao Senado, que a prerrogativa é de apreciação de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, não se pode fechar a questão, hora alguma, em relação a isso. Mas é preciso ter critérios, é preciso ter fato, justa causa, adequação, tipicidade em relação à lei que prevê os crimes de impeachment, e até aqui não enxerguei absolutamente nenhuma concretude que justifique impeachment de ministro do Supremo. Por isso, até aqui, rejeitei os pedidos que foram apresentados, inclusive um pedido apresentado pelo próprio presidente da República em relação ao ministro Supremo, que foi por mim rejeitado e arquivado. O senhor sai com alguma conclusão, com alguma análise depois dessa conversa? A conclusão de que o diálogo é fundamental, que nós precisamos alinhar os poderes, que nós temos uma obrigação comum de enfrentar roubos antidemocráticos, temos que preservar a democracia, preservar o Estado de Direito e garantir que as eleições aconteçam no Brasil dentro da normalidade, que é o que a sociedade espera. Presidente, o senhor fala muito em diálogo. Tem expectativa de algum diálogo com o presidente da República, Jair Bolsonaro, ou não existe? Sempre aberto, inclusive a minha relação com os ministros de Estado que compõem o governo e que tratam de temas específicos é a melhor possível. Portanto, esse diálogo por parte do Congresso Nacional em relação ao Poder Executivo e ao próprio Presidente da República sempre esteve muito ativo. Eu tenho absoluto respeito aos poderes, a quem chefia os poderes. Obrigado. É necessário esse passo atrás para não deixar isolado o Supremo?